Olá, torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. A gente está aqui, graças a Deus, reunidos mais uma vez para conversar sobre o Curitiba e hoje vamos ter uma entrevista aí para você. Antes de eu apresentar quem que é o nosso convidado, eu quero te convidar, você que já está assistindo, a primeiro curtir esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho e se você já tem acompanhado as nossas lives, os nossos programas, as entrevistas, eu peço que você vire membro do canal, que assim você vai estar ajudando a gente a melhorar cada vez mais o nosso trabalho, beleza? Mas sem mais delongas, hoje eu tô aqui com o Ricardo Honório, com o Felipe Houen e a gente tá com um convidado especial. Quem tá com a gente hoje é o Capitão Hidalgo, que não precisa nem muita apresentação, né? Ele foi jogador do Curitiba, pentacampeão pelo Curitiba, mas eu não pude acompanhar essa época. Eu acompanho o Hidalgo mais como cronista esportivo, né? Sempre cobrindo o Curitiba, sempre identificado com o Curitiba, trazendo na rádio, na época que os jogos ainda não passavam muito na TV, pelo menos na minha infância, poucos jogos eram televisionados, a gente acompanhava tudo no rádio. Então eu quero dar as boas-vindas a você, Capitão Hidalgo. É uma honra receber você aqui. Você é um ícone aí para a torcida Coxa Branca, da minha geração, da geração anterior e os novos também, né? Que até aí a começo da pandemia você estava super ativo. Agora que deu uma descansadinha um pouquinho, mas eu acredito que só muda a tecnologia, mas o trabalho continua, né? Cada vez mais. Hidalgo, bem-vindo. Fique bem à vontade aí nesse bate-papo conosco. Eu agradeço, Marcelo, também ao Ricardo. E já parabenizando, antes de mais nada, vocês estão fazendo esse trabalho já há algum tempo pela TV, né? Pela TV Coxanautas, né? Que é uma marca. A Coxanautas foi, acho que, a primeira que apareceu dentro desse aspecto de conversa com o torcedor, né? Mas é um prazer enorme, vocês tenham certeza disso. Fico muito feliz, ainda mais poder falar do Curitiba, né? Como diria aquele locutor esportivo, de peito aberto e cheio de amor para dar, não é, Marcelo? É É isso isso aí, aí. capitão. Faço minhas palavras do Marcelo. É muito bacana ter você com a gente aqui na TV Coxanautas. Eu queria iniciar esse bate-papo puxando o Coritiba lá de trás para o Coritiba de hoje. Você viveu momentos gloriosos com a camisa do Coritiba, fez parte de times que até hoje estão na memória dos torcedores um pouco, né, mais velhos, não da minha geração. Eu não tive o prazer de ver você jogar, mas o meu pai mesmo falava muito daquele time da década de 70. Qual a diferença? E eu vou falar especificamente do Coritiba, não vou nem dizer do futebol brasileiro em geral, que isso a gente vai entrar mais para frente. Mas qual a diferença em termos de ambiente, em termos de qualidade, em termos de estrutura, enfim, daquele Curitiba da sua época para o Curitiba de hoje? Olha, Ricardo, eu cheguei aqui no dia 12 de janeiro de 70. Eu não sabia o que eu ia encontrar, porque eu estava. Naquela época tinha o atestado liberatório e o jogador era do clube. Era uma época que o time que detinha o passe. Não é como agora, eu não quero jogar aqui, vou embora e acontece, né? E eu vim aqui dizendo que foi por um acaso, porque eu estava dentro do Santos. Você vê, 69, eu vinha de Piracicaba, que eu joguei 4 anos em Piracicaba, foi momentos gloriosos também, ganhar um título no interior de São Paulo, né? Mas eu estava no Santos, a pedido do Zito, eu fiquei 5 meses no Santos, sabe, cara? E o 15 não queria me vender. Mas eu ficava lá, eles falaram, não saia daqui. Porque o Clodoaldo servia na época a seleção brasileira, que nós fomos para o México, né? Aquela grande seleção de 70. Imagina o que era o Santos na época, né? Os Sim. treinadores eram o Formiga, o Pepe, tudo da casa, né? Eram todos elementos da casa. E todos aqueles que eu via treinando, depois vieram com coincidência, vinham aqui jogar, jogamos juntos. Eu não vim pelo Santos, mas o Hermes veio, o Berdan veio, quem mais? Vieram vários, o Werneck veio, depois o Negreiro, depois veio o Abel, Mané Maria, veio o Vicente. Ficou aqui uma base, né? Santos negociava. Então a ideia foi essa aí. Eu primeiro era para ficar, mas não venderam.
E no final eu tive um convite do Filpo Nunes, que estava chegando aqui, que ele me conhecia por causa da academia do Palmeiras. E aí eu vim para cá, porque lá só venderia se eu estivesse fora de São Paulo. O cidadão não queria negociar porque ele ficou chateado que eu não queria continuar. Poxa, eu fiquei quase 4 anos lá, o time foi campeão. Chegou num limite. Isso em Piracicaba. Piracicaba. Fiquei 4 anos. Inclusive, tem um período de 4 meses, isso em 68, depois do grande. Porque o 15 foi campeão 67 com 68 em janeiro. Aí o Dessordi era o supervisor. Dessordi, campeão do mundo, que é de Piracicaba. Ele ia na minha casa, fecha o contrato, Fidalgo, não sai agora. Vamos ficar, porque agora nós temos que defender as honras da cidade. Não pode cair, subiu. Mas o 15 se formou um grande time, um grande elenco na época, né? E eu fiquei. E aconteceu de chegar em julho, os times não jogavam mais, os times do interior, julho. E aí apareceu o Galo Mineiro, e fui para o Galo Mineiro. Não teve negócio, foi para o empréstimo, mas um empréstimo fechado, sem comprar. Quer dizer, não adiantava ficar também. Eu vi que Belo Horizonte não iria ficar, porque eu queria vir para Curitiba, para Piracicaba, para jogar aí na capital. A minha ideia era jogar na capital. O sonho meu era jogar na capital como eu era, né? Com Juventus, quando eu jogava contra todas as grandes equipes. Mas assim, só rapidinho, aí eu tive esse convite, aí eu vim para cá, né? Cheguei aqui na Guadalupe e daí fomos conhecendo as coisas, né? Cheguei, o Fio falou comigo, lembro que ele falou, fica ali no hotel, ali do Aeroporto Hotel, na rua João Negrão. Cheguei com uma malinha, né, cara? Cheguei com uma malinha, não sabia o que ia acontecer, e não estava negociado, porque ainda teria que negociar com o 15. Aí entrou uma manobra política, o presidente da federação era João Mendonça Falcão, ele entrou no meio, ele gostava muito de mim, ligou para Piracicaba e falou: você não vai fazer isso com o garoto, já te ajudou o que você queria. Até porque o D'Abruzzi queria ser prefeito, ele tinha tudo para ser. No final ele pipocou. Aí tudo que ele investiu, porque ele era milionário, né? Tudo que ele investiu, ele era dono da Tatuzinho. Imagina o que ele vendia de pinga, né? Naquela época. E foram anos maravilhosos. Quando cheguei aqui, aí tivemos que recomeçar, né? Fiz uma partida amistosa no começo, até não estava em forma, e aí batalhou para me trazer para cá, e daí veio uma história linda que a gente não poderia jamais imaginar, viu, Ricardo? Mas mas e a diferença do Curitiba daquela época para o Curitiba de hoje, capitão? É muita diferença. E eu tomo cuidado, viu? O Raul também, que é do tempo lá de trás, conhece tudo, viu, Marcelo e Ricardo? Eu evito, porque a gente está na imprensa há 46 anos, eu evito trazer lá de trás para cá. Senão já entram uns caras, pô, Hidalgo, saudosismo. Pô, não é saudosismo, gente. E não é só em termos do futebol, do Curitiba em si. Não, o futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Nossa, quando a gente disputava lá em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, eles tinham as tradições, né? Mas a tradição era tradição. Mas no campo não era muita diferença, porque todo mundo tinha bons jogadores. Pô, interior de São Paulo, Ferroviária, Guarani, Campinas, Ribeirão Preto, eram grandes escolas e que abasteciam jogadores para a capital de São Paulo. Todos os grandes jogadores do interior foram jogar em São Paulo, né? Então, é saudosismo. Não, é que a gente tem a maneira de poder, como você me pergunta, e que me dá liberdade de dizer, claro, fazer comparações. Então, na época, quando chovia, a camisa pesava, a meia pesava, a chuteira era a bola pesava, né, capitão? A bola pesava, marcava aqui na testa, os campos não eram bons. Pô, mas dava espetáculo. Eu mandava lá o Toscano molhar a grama lá no sábado, para jogar domingo com chuteira de borracha, para poder jogar bem, porque a bola quicava muito. Tudo isso a gente via. Agora, em relação à qualidade futebolística, esquece. Não tem nenhuma dúvida que naquela época você entrava em campo, porque os campeões do mundo, 58 e 62, eu já peguei no caminho, lá em São Paulo. E aqui eu terminei, aqui em 70, quando eu cheguei para cá, pegamos já os campeões, os tricampeões, e ninguém ia embora, ficava aqui. No domingo seguinte, chegava e jogava o campeonato nacional. Porque a grande pedida na época
era você campeão do estado para jogar a Roberto Gomes Pedrosa, a Taça de Prata. Hoje já não tem mais isso. Até isso modificou. Agora, claro que tinha grande rivalidade, era muito bacana a rivalidade, e o Curitiba primou através de uma grande administração, não dá para não passar, não citar a figura importante, né, emblemática do Evangelino, que se aprendia muita coisa com ele, porque ele estava à frente de todos. E o Evangelino só trazia gente boa. A comissão técnica ele formou em 71, com Almir de Almeida, com o Tim. O Frega estava começando, hoje o desembargador Toninho tá lá, João Carlos de Castro, eram profissionais. Quando chegou aí o intervalo treino, o circuit treino, as coisas foram modificando. E o Curitiba sempre esteve assim. E a exigência do time, a exigência era ser tricampeão. Lavagem cerebral. Cheguei aqui, o Curitiba, Raul, era bicampeão várias vezes, né? Sempre foi. 51, 52, Perdeu até no tribunal uma. É verdade? E não chegou a tri. E essa equipe, esse elenco, chegou a penta. Eu fui até penta direto. Mas aí a sequência, aí você vai vivendo, a emoção de estar no espetáculo, vendo a cidade apoiando, vendo o clube crescendo, a torcida, o fanatismo. Isso tudo foi somando, porque na época, quem ficava mais tempo no clube é o que era valorizado. O cara chegar com o passe livre não jogava, né? Mas primava-se com grandes técnicos. O Curitiba só teve grandes técnicos e grandes jogadores. Você vê que nós tivemos, como falam hoje, de categoria de base. Nós tivemos na época o Dirceuzinho, categoria. Levi e tinha o garoto na ponta direita, que esqueci o nome, que ele foi jogar até no México. Você viu o Dirceu, ele não foi titular do Curitiba e jogou 3 Copas do Mundo. Não era o Santos, capitão? Hã? Não era o Santos, o ponta-direita? Não. Não. Era o Rinaldo, que já tinha jogado no Palmeiras, seleção. Rinaldo, isso. Não dava para jogar, porque o Neves não gostava muito de moleque. O próprio Levi teve que ir embora, foi lá para Santa Cruz. E ele tinha os grandes jogadores do Santos, do Palmeiras, do Corinthians. Então nós formamos um grande time aqui. Formamos. E aí veio aquela responsabilidade de ganhar. Deus o livre se perdesse um jogo assim do nada, né? Então o time foi ganhando. Aí teve aquela de viajar para a Europa, voltar invicto. Era difícil. Nós pegamos um torneio na Turquia, estava português, o Palmeiras, e lá todos, quem foi que ficou classificado com o Curitiba, assim como a português, jogando com o time do Alex, lá o Fenerbahçe, a Galatasaray, depois formaram uma seleção, aí pegamos aquela seleção de Marrocos, que tinha jogado no México, tinha que voltar, e voltamos com a taça, né? Então, e a história do torneio de povo que tem que ser contada, e eu, se Deus quiser, eu vou colocar no meu livro, porque ninguém sabe o que foi, na verdade, essa grande conquista. O Torneio do Povo foi espetacular, mas com muita dificuldade. Então, a diferença é essa: comportamento do profissional, qualidade dos jogadores. Nós somos amigos até hoje. Todos os jogadores somos amigos, né? A supervalorização, e o Neves não vendia. O China não vendia, batia aqui na porta e ele não vendia jogador. Porque naquela época não tinha isso daí de sair daqui. Vendia um, outros quando tinha que sair. Um, outro com o Pescon, viu que estava chegando o Berdan com o Cláudio e tal, aí liberaram para português. Não saía. O Abatiá chegou aqui, ficou, o Zé Roberto. Então ninguém saía. Então foi formado o elenco assim. Ano após já saía um outro, mas já tinha gente ali. Você vê que nós estávamos em 73, com aquele baita time, o Neves trouxe o Braulio. Até eu falei, o Braulio vai jogar onde, né? Para eu, o Negreiros, o Leocádio ali também, com o Aladim, às vezes o Dreyer, né, que jogava por ali, estava o time formado, né? Pô, chegou o Braulio com aquele monstruosidade de futebol, né? Foi arrumado o lugar para ele, jogaram a Batiela para a ponta fazer diagonal, tinha que jogar. E ele foi um cara que chegou e ainda se adaptou a um sistema que nós tínhamos. Mas aí vai muitas outras histórias, né? As grandes conquistas, né? Temos bastante para contar ainda. Vai lá, Raul. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, os amigos coxanautas. E especialmente uma boa noite para o Hidalgo. Eu tenho um privilégio que vocês não têm aqui, talvez certamente muitos dos que estão nos assistindo tiveram,
de ter acompanhado o Hidalgo ao vivo e a cores. Às vezes preto e branco, dependia da transmissão. Mas vivia aqueles momentos, né? E, inegavelmente, o Hidalgo é um marco na história do Curitiba, um ícone, hoje, dos que remanesceram, né? E talvez quem mais assim se destaca entre os remanescentes, o Cris, nos deixou e tal. Bom, essa questão, Hidalgo, dos acusos de saudosismo, eu respondo sempre assim: isso não é saudosismo, isso é culto à história. Quem não sabe cultuar a sua história acaba repetindo os erros e não os sucessos. Então, nós temos que cultuar a história, mas, claro, olhando para frente. Agora, indo especificamente então no nosso futebol, eu me lembro que naquela época os jogadores entravam no time e não havia grande modificação. Você era titular, assim, foi praticamente o único titular sempre, e daqui a pouco chegou o Chiquinho, que ninguém sabia quem era, e se deu bem. Chegou o Fito, que ninguém sabia quem era, e se deu bem. Chegou o Dreyer e se deu bem. Então a pergunta é: um time bem ajustado, ele se faz por si só e consegue se manter? Seria isso que nós precisaríamos ter hoje? Não tenha dúvida, né? Primeiro, a qualidade a individualidade do profissional. E na época, eu vou contar uma história. Vocês lembram o Luiz Freire, que jogador importante foi depois, nós temos parado, eu já estava na imprensa. Você sabe, o Luiz Freire, 2 anos antes, ele veio treinar no Curitiba. Ele veio treinar no Curitiba e ele não passou, ele ficou numa rodinha de bobo. Nós tínhamos uma rodinha de bobo atrás do gol, você já sentia quem era, né? Não chegava a qualquer um. Você pode falar com o Cláudio Marques, fala com o Hermes, que está aí de volta, o Berdan, não chegava, porque não iria jogar, entende? Não iria jogar, porque o time era formado. E tinha, você sabe, na verdade, no campo tem que ter dono, né? Vocês já entenderam, no campo tem que ter dono. O time tem que ter dono, né? Então, a diferença era brutal e os jogadores chegavam com qualidade. Mas o Luiz Freire não passou. Depois de 2 anos ele veio e se tornou um grande jogador. Mas na época não acompanhava, não dava para jogar, porque o time estava montado, né? Todo mundo sabe. Até o Adelino, nosso querido roupeiro, que Deus o tenha, ele já põe a camisa, viu, Raul? Ele põe a camisa no lugar dos jogadores. Ele escalava. Isso é histórico. Ele escalava, ele põe do goleiro, sabia onde estava o Jairo, onde estava o Hidalgo, né? Ele já põe, ninguém mexia. Ninguém falava quem ia jogar, ele sabia quem ia jogar. Incrível, isso é bonito. Como é que você vê isso no futebol? Agora, voltando um pouquinho hoje no futebol, primeiro que eu acho que a CBF deu uma acertada aí, para não mudar muito o técnico, porque dirigente é louco mesmo, muda 4. Agora segura, fica que nem o Curitiba, está com essa comissão, vamos ver o que vai dar. Acreditam nele, então apoiem ele. Apoiem, dê condições para ele para não ficar mudando. Você imaginou a gente jogando o time montado, chega um, muda o back com o centroavante, atrapalha tudo. 4 técnicos de um ano atrapalha tudo, não tenha dúvida. Então, essa é uma colocação que faço. Agora tem a loucura, né, gente? Né, Marcelo, Ricardo e Felipe? Eles trocam 5 jogadores. Agora, que concepção é essa de trocar 5 jogadores no segundo tempo? Arreia! Onde é que está a parte coletiva e quem vai jogar no próximo jogo joga como? Então, tem essas coisas que estão atrapalhando o futebol brasileiro, com toda certeza. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante é que antigamente, tá citando o exemplo do Braulio, né? O técnico ele tinha que arrumar um lugar para o craque jogar, porque o nível técnico dos jogadores era muito grande. Hoje a gente vê o contrário. Hoje o técnico tem que quebrar a cabeça para achar alguém de nível técnico bom para colocar no seu time. Eu vou dar um exemplo. A gente não vê mais no futebol brasileiro o camisa 10. Aquele camisa 10. E eu vou falar da minha... Nem o número atrás. Nem o número. E eu vou falar da geração que eu vi, o Zico, por exemplo, o próprio Tostão, que foi a maior camisa 10 que eu vi com a camisa do Coritiba mesmo. Hoje a gente não tem mais. E ao que o senhor atribui isso, capitão? Essa falta de jogadores com características importantes como tinham antigamente. Pois é, né? Isso. Você pode ver hoje a nomenclatura, hoje eu não aguento. Marcação alta. O que é marcação alta? Marca pressão ali, isso. Né? Terceira parte do campo, 4-1-4-1.
essas manobras táticas com isso, 4-1-4-1. Um dia desse eu estava falando com o Valdir Apka, um goleiro que jogou no Vasco, amigo nosso, Paixão, né? E ele, naquela época, Maracanã, 100 mil pessoas, era um jogo mais ou menos aberto. Eu cheguei a jogar 4-2-4, eu cheguei a jogar 4-3-3, e eu fui sempre um estudioso na coisa. Eu sempre, desde moleque, porque quando você entrava em campo na época, um dia você ia pegar o Ademir, um dia Rivelino, um dia o Zico, um dia o Pelé, um dia pegava aquele baixinho maluco que jogava muito, que era o Dirceu Lopes, principalmente em Belo Horizonte. Se você não soubesse como é a característica deles jogarem, você ia passar vergonha. Então, era uma pesquisa que se fazia, né? Muito bem, mas você sabia que o Pelé era o 10, o Rivelino era o 10. Hoje não tem o 10 caracterizado, e nem é isso. O esquema de 4-1-4-1 para salvar a vida do técnico, que ele já admite entrar em campo que já não tem a força do adversário, porque eu só posso entender isso. Eu jamais joguei com um técnico de futebol esperando pelo adversário, fechando todas as comportas, para o cara vir ficar me amassando. Jamais. Jamais isso. Você tem que ter a tua característica. Nós não recuamos, nós jogamos. Agora, determinados jogos, você tinha que tomar cuidado. Opa, não deu certo hoje. Aí vem a voz do técnico. Vamos fazer isso? Então faz. Não era sempre, mas quando a gente entrava e sabia com quem ia jogar, a gente tinha uma tendência. A gente sabia o que podia ganhar ou não. Veja bem, a gente ia pegar um time do interior do Paraná que jogava com a gente tentar fechar. O que a gente fazia? Mandava os dois pontas abrirem. O Aladim não era nunca um ponto esquerda. Fica lá. Só ele ficar lá. Ou o Leocádio, o Passarinho, ou qualquer que fosse, o Sérgio Roberto. Não entra, fica lá. Abre o trabalho da zaga e a meia cancha fica desprovida de todo mundo junto para ajudar os dois zagueiros centrais. Então não se jogava Bangu. Não, nós temos que ir, nosso meio campo é melhor, então nós vamos ganhar esse jogo. Aí você fazia a jogada. O jogo era aberto, fazia a jogada para bater, entrar em velocidade. Quer dizer, não era nada por obra do acaso. Não, ficava à vontade, mas tinha que fazer a jogada. Tinha jogada para fazer. E isso nos ajudava na bola primeira, do escanteio, tudo. Agora, a caracterização do jogador de futebol não era tirar o brilho do jogador, era adaptar o jogador naquilo que ele sabia. Eu tinha, como alguns outros técnicos sabiam fazer. Então, hoje não vai ter 10 nunca, não vai, porque tem uma linha de frente de zaga. Isso. 2 biombos, Ricardo. Você não... Aí eu falei para o Valdir, como é que era? Maracanã 100, vinha aquelas loucuras, não tinha marcação. Hoje, o goleiro tem jogo que não pega na bola, porque o cara tem que chutar lá do meio da rua. Você pode notar, quando você vê um jogo mesmo, tranquilo no estádio, o balanço que eles estão fazendo hoje da direita para balançar rápido, para vir para um cara aqui quase que na entrada da intermediária ali, para poder ter visão para chutar. Para ter essa condição, senão você vai bater no beck, a bola nunca chega. Então tem o espírito tático disso que eu acho que falta aos técnicos de futebol com medo de perder emprego. É isso que eu ia falar para o senhor, é isso que eu ia lhe falar. Aceitar qualquer time com o time que tem, aí não tem jeito. O técnico brasileiro hoje, ele primeiro pensa em não perder o jogo, com raras exceções, né, de times aí como o Flamengo, talvez o próprio Palmeiras. O técnico brasileiro entra com o intuito, não, eu não posso perder o jogo, eu tenho que garantir o meu emprego. A visão que a gente tem como torcedor é essa hoje, porque o nível técnico do futebol brasileiro está muito baixo, e na minha opinião isso se deve a culpa aos treinadores mesmo, porque eles acabam cortando a liberdade do jogador em demonstrar sua criatividade. O próprio meia-cancha, a gente vê, o meia-cancha não, desculpe, eu vou citar um exemplo no Coritiba, o Rafinha, com técnicos anteriores, a gente sabe da qualidade técnica dele, só que colocavam ele para marcar lateral, capitão. Aí como que o camarada tem força para chegar na frente? Né? Então, eu acho que muito vem dos técnicos, né? Essa decadência técnica do futebol brasileiro. Você vê que até o Tite é um problema. O Tite, ele é pragmático. Futebol feio de resultado, né, capitão? Pragmático, não muda o time. Quando troca é 6 por meia dúzia, sai um centroavante, põe um centroavante. Eu acho que
O futebol tem que voltar a ter a qualidade e o desdobramento no campo com os artistas, né, inteligentes, tem que ter aí sim o esquema tático. Então, você cria a jogada. Eu lembro uma passagem, só para você ver como era a nossa conversa. Eu falava muito com o Tim, ele achava que era um cara teimoso, né? Eu sempre estava discutindo com ele, mas ele era um monstro, né? Ele é considerado um maior estrategista. No começo, em 71, nós ganhamos o título e fomos para o Campeonato Brasileiro. Aí veio o Abatiá e o Paquito. Isso é uma história que eu vou contar para vocês. O Evangelino chegou para mim e falou: vamos fazer uma visita a um grande coxa branca. Veja só, você que gosta de história. Na Voluntária da Pátria. Eu estava chegando, tem um ano aí, né? Aí eu entro, conheci lá quem? O Jaime Canet Júnior. O Jaime era conselheiro, era um homem rico do café, do Paraná. E, na verdade, o Neves foi lá pedir apoio para ele para trazer o Paquito e o Abatiá. E o Neves era muito amigo do... Olha, a moçada falava do Meneghel, né? O Meneghel é uma figura, Deus o tenha, né? O Meneghel era uma figura tradicionalíssima, né? Ele arrumava uma confusão qualquer que chegasse. Mas, no fundo, ele era coxa. No fundo, ele era coxa. Acabava o jogo, ninguém sabe. A gente descia, ia para a fazenda dele, comia, jantava e voltávamos. Entende? Então, havia uma ligação permanente disso. Só que os times do interior tinham apoio das prefeituras. Era uma força gigantesca das prefeituras. Hoje não tem mais, né? Isso não tem mais. Então, se caracterizava assim. Muito bem. Aí o Curitiba começou a crescer em 71. Começou a ganhar, batia fazendo gol. Aí teve um jogo contra acho que foi com o Botafogo do Rio de Janeiro. Jairzinho, era o Jair, o Roberto Miranda, que era o ponta de lança, o Fischer, não sei se era o Fischer, o Ferretti e o Caju. Pô, nós ficamos 20 minutos sem pegar na bola. Os caras jogavam muito. Atrás de Carlos Roberto e Ney Conceição. Aí descia o Marinho Chagas, lembra? O Loiro jogava muito ali do lado, né? Então tinha que fechar. Fechava como? Aí eu não gostava, eu queria sair, todo mundo jogando, né? Aí eu reclamava com ele, falou: escuta só, você vai aprender, você vai ser técnico de futebol um dia. Tá vendo? Quando os caras vêm agredir, 70%. Olha, quem é que faz isso, Ricardo? Hein, Felipe? Hein, Marcelo? 70% do time adversário vai estar no nosso campo. É claro, vinha lateral, vinha. Então, quando o goleiro tiver a bola, vai dar um chutão lá dentro, lá na área, porque você já passa 70% da bola e vai brigar um por um. Porque nós não vamos sair tocando com os caras aqui dentro da área. Coisas de conversa. De você. Não era nem treinamento, era já observação das coisas. Então, nós ganhamos muito com a percepção do time. Uma vez nós estávamos perdendo um jogo de 2-0, virou para 3-2, e ele reclamou comigo. Eu cheguei bravo. Esse jogo é emblemático. Foi o jogo contra o Corinthians em São Paulo, né? Ele brigou chegou, não, ele ficou quieto, né? Eu entrei chiando, tudo 2-0, pode alguém. Aí ele foi falar: bom, tá 2-0, sabe por quê? Falou para mim. Porque você é culpado. Dentro do vestiário. Porque você não está fazendo isso. Virou 3-2. Não sei se foi coincidente ou não. Na saída eu vim cumprimentá-lo, né? Porque ele tinha razão, eu estava abandonando muito setor. Bom, isso é uma coisa que a gente fala de campo. Mas eu sei que vocês querem falar um pouco da administração do Curitiba. Isso também é uma coisa importante. Isso que eu ia te perguntar, Hidalgo. Você talvez conheça alguns membros da nova direção, ou os que não conhecem ouviu as plataformas, né? Qual é a tua visão, a perspectiva que nós podemos ter com esses homens que assumiram o Curitiba? Olha, claro que eu não tive uma convivência com todos. O Renatinho, ele foi um garoto que surgiu do juvenil e ficou com a gente lá no profissional, né? Não teve, assim, uma grande participação, mas conviveu na época de ouro. Creio ou não, ele conviveu com a gente. Eu lembro que a primeira viagem dele foi para Belém e ele ficou no quarto comigo, foi acho que em 73. Ele ficou comigo no quarto, era um bem moleque, né? E a gente colaborava com o que tinha, né? Agora, ele cresceu muito na área dele, né, profissional, né? Ele é um profissional gabaritado no que ele faz.
Ele cuidou das ações da Itaipu, tudo. Ele fala de previdência, como nós estamos batendo um papo aqui. E ele tinha um sonho de participar. Ele viu tudo errado, com administrações erradas, com futebol fraco, com uma iniciação de comando sem conhecimento da matéria. O que ele fez? Ele trouxe pessoas gabaritadas. Vamos dizer, o Brunoro. O Brunoro está aí. Ninguém pode reclamar que o Brunoro não seja isso. Tem uma marca lá do Palmeiras, do Parmalat. Teve gente que já me ligou e eu não vou colocar no ouvido. Não coloquei no ouvido para ficar interpretando, porque é muito cedo para qualquer formatação de ideia, hein? Isso. Aliás, o Curitiba precisa de apoio de todos nós, né? Porque chega da lambança que aconteceu. Não vai pensar que eu não tive nas quedas do time do Curitiba, né? Eu estava lá em Chapecó quando o time caiu. Impressionante ter saído de uma competição com 1 minuto, né? Saímos e estive em Salvador quando subiu. Quer dizer, eu sempre estive distante, nunca próximo, né? Porque não vale a pena isso. Mas eu acho que com as pessoas, com essas figuras que estão lá, são coxas doentes. Eu conheci o Juarez há bem pouco. Ele é um homem que vai cuidar da comunicação, ele não tem nenhuma obrigação de saber de futebol, cada um na sua área. E me dá a impressão que o Renato vai delegar poderes. É o que eu estou vendo isso. Entrou com uma ideia de permanência de técnicos, acho até que ele teve uma ideia de ainda sustentar, uma ideia de não cair, mas infelizmente o time era muito fraco. Está cumprindo o que ele está dizendo, liquidou aí uns 80 jogadores, porque time perdedor tem que mandar embora mesmo. Não dá. Pode ser o cozinheiro, pode ser o preparador, pode ser o médico. Infelizmente, aprendeu a perder é ruim. Então, ele está mudando, está tentando mudar, não vai ser fácil. Dinheiro não tem, o rombo é grande, mas eles são administradores. A minha ideia que eu penso é que eles vão acertar no futebol. Eu estou esperando que não haja erro. Curitiba praticamente foi terceirizado esses últimos anos com empresários, trazendo jogadores que eram dos caras, pô. Eu não sei como eles aguentavam isso. E o cara sai, vai embora, não marca presença e fica aquela lenga-lenga, dá camisa para qualquer um. Hoje a torcida, é pena que não está no estádio, mas ela vai voltar, e eu acho que quando ela voltar, ela vai ser importante. A mudança vai demorar, mas pelo menos andaram contratando um Léo Gamalho, que é experiente da área. Eu gostei, o William Farias de casa. Aliás, foi muito prejudicado quando estava aí aquele rapaz jogar no meu campo, um baixinho, sempre, né? Leandro Donizete? Donizete. Largaram ele por Donizete, deixaram ele embora. Quer dizer, faziam as coisas erradas. Hoje está aí. Tem o goleiro, mas precisa de mais um experiente. Sem dúvida. O Castan me dá a impressão, o Castan é igual o irmão dele que joga no Vasco, eles têm a mesma coisa. O lateral me parece bom, o Romário ali. Aqui o garoto tem que dar força para ele, Natanael, pode ser que dê certo. Aí vai do técnico esquematizar para ele no fundo, para não voltar correndo. Ele teve um jogo lá em Arapongas que ele saiu da direita para fazer um pênalti da esquerda. Está tudo errado isso. Sim. Perfeito? Ele não pode sair de cobertura, né, capitão? Ele foi fazer a cobertura e foi prejudicado. Essas coisas lá dentro do campo é que vai prevalecer o crescimento do Curitiba. Aqui na diretoria, tudo bem. Mas lá eles têm que acertar. Não sei se vai ser rápido. E esse começo... Oi, desculpa, pode falar, capitão. Gostei desse dinheiro que entrou. Ele tem que ganhar mais uma. Isso melhora o caixa, não que vá resolver, não, de momento respira. E está para vir o Henrique, né, que também foi um jogador da base do Curitiba, pode colaborar, gosta do clube. Então, tem que gostar, o pipoqueiro tem que gostar do clube, você gosta do clube, todos vocês gostam. Nós temos que pôr gente. O técnico, ele pode trazer uma figura do lado dele. E a comissão técnica tem que ser do clube que viveu, parece que ele já está lá com a Ademir Alcântara, está o Jetson, o Cláudio Marques está indo para lá. A ideia é muito boa, a ideia está sendo boa, trazendo gente de prestígio, que viveu o clube, que gosta do clube. Isso é um primeiro começo. Chega de enganação, né? E agora a responsabilidade é grande, porque o Renato ele falou duro na competição, na campanha, e vamos ver se... Torço sinceramente que dê certo, mas não vai ser tão fácil assim, principalmente o primeiro ano. Não tão rápido. O senhor falou até uma coisa interessante ali, né?
que tem que mandar embora mesmo aquele que aprendeu a perder. Mas o que a gente via no Coritiba é que tinha jogador acostumado a perder já. E acostumado e não mostrava brilho, né, capitão? Nenhum, nada. Não, luta para não jogar, né? O famoso, como que é o famoso Miguel, né, capitão? Você faz um contrato com o cara, se você chegar um momento e falar para ele, te dou o passe, ele não quer. Ele quer ganhar o dinheiro, os 30, 40, 50 conto, está ganhando. Assinou um decreto. E não está nem aí se joga ou se não joga, né? O cara não tem ambição. E a gente viu, eu acho que isso faltou muito no Coritiba o ano passado. O jogador tem ambição, a gente não via isso. Até porque isso eu gostaria até que o senhor comentasse sobre esse assunto. O jogador brasileiro hoje, que disputa a Série A e alguns a Série B, eles são muito bem remunerados. Isso é uma coisa hoje, é um fato. E isso atrapalha a ambição também, não atrapalha, capitão? Porque antigamente a remuneração era mais baixa, o jogador tinha que mostrar futebol para conseguir sair, para conseguir ter um bom contrato, coisa que hoje é diferente, né? No meu tempo eu não sabia o que era a tesouraria do Curitiba. Eu não conhecia, era lá no escritório do Evangelino. Hoje não, está muito bem arrumado, tem CO, tem tudo, né? Não tinha. A gente sabia o sacrifício. E a grana, quantas vezes ele ia na concentração, a gente concentrava lá em Almirante, na dos padres lá, a gente ia lá, ele ia lá almoçar feijoada com a galera dele, ia lá, dormia na cama da gente lá, e ele chegava e torcia para não chover no dia seguinte, que ele tinha dado cheque para os jogadores antes do tempo, salário, dependendo do jogo. Pô, isso daí, você dizer isso hoje, né? Mas ele fazia isso. Né? E a gente sabia de dificuldade, nem precisava cobrar. Né? Às vezes no bicho a gente cobrava. Contrato de um ou outro, eu tinha até uma certa liberdade de discutir com ele. Pô, o contrato, tá, cara, aumenta um pouco, o cara está precisando de dinheiro. Zé Roberto, quantas vezes ia em casa fazer um vale lá, porque o clube não tinha. Então, acho que tudo soma. Claro que hoje é diferente e não cabe mais esse tipo de assunto que eu estou contando para vocês. Eu vivi isso. Vivi prazerosamente e hoje, mais do que nunca, eu sou um cara feliz da vida, porque a década de 70, com todas as dificuldades, nós ganhamos aquele torneio do povo que estava tudo arrumado para a gente perder. Eu fui só uma vez expulso, viu, Felipe? Uma vez foi na Bahia, porque eu sabia que estava acontecendo o problema. A gente já tinha experiência. De um lado estava o Escôfaro, do outro lado estava o Faville e tinha o Negrão, Zé Marçal Filho, que era do Rio, já veio até fardado. O Neves foi lá para ver a bolinha estava congelada. E nós saímos 1-0, eles fizeram 2 gols completamente, um offside, outro não foi pênalti, para empatar daquele jeito, que foi histórico, ganhar um título nacional. Aliás, foi uma coisa que eu já comentei com o pessoal, já comentei com outros dirigentes, eles não levaram para frente. Curitiba, ninguém que está chegando no Curitiba sabe o que foi a luta de ser campeão do Torneio do Povo. Tem gente que brinca, esse torneio não valia nada. Como não valia? Ganhar do Flamengo, no Maraca, no Galo, é fácil ganhar, tirar do Internacional, vai no Bahia, ganha em casa do Flamengo, do Corinthians. Como valia? É uma Copa do Brasil com filtro. Com filtro. Entra para terminar 2 ou 3. Fala, Felipe. Hidalgo, se a CBF deu o título de campeão brasileiro para clubes que venceram o Rio-São Paulo, para o Bahia, que venceu a antiga Taça do Brasil, se nós tivéssemos um presidente na época com prestígio na CBF, como tinha o Evangelino, eu tenho certeza que teria igualado esse nosso título do Torneio do Povo a um título nacional. Tenho certeza. E esse título tem que ser visto. Nós temos a camisa hoje, né? Tem a fábrica, a nossa indústria, né? Se não quiserem dar, eu tenho coisa do o Valé de Perry era o grande advogado, jurista, né, esportivo da época. Vocês ouviram falar dele? Sim, claro. Tem escrito, eu já li, que era CBD. Era CBD. A CBD entendia aquilo como um torneio credenciado como foi. Deixa eu falar um pouco mais para vocês de bastidores. Isso eu ia perguntar para o senhor, aproveitando, depois do que o senhor falar dos bastidores, sobre a história do apito no último jogo com o Bahia. Isso que a gente gostaria de saber também. Então tá, naquele tumulto do segundo tempo, quando o cara, eu vinha falando com ele no campo.
Eu já era macaco velho, né? Eu estava com 30 anos, já tinha jogado de São Paulo, com o Faville, todos jogado, com todos eles. E eu falar com ele. Eu sabia que ele estava. Eu falei, pô, você tá vendo? O cara deu um pontapé no Leocádio, não sei o quê, não enche o saco, eu tô apitando, vou te tirar. Você não vai tirar, que nós vamos brigar aqui. Eu tô parando, você não sabia? E eu aqui no campo. Eu vou parar de jogar hoje, hein? Eu vou parar de jogar hoje. Eu ia mesmo. Eu já estava preparado. Então, quando eu fui expulso, eu corri atrás dele, dei uma bicicleta, foi um vexame. Paladinho caiu, empurramos tudo. Aí o cara fica envergonhado, né, gente? Aí eu vou ver se chega o Cláudio Marques também. Pô, falei, agora com 9, pô. Aí o Tim fez uma jogada lá, pegou o Dreia e o Berdan fizeram um risco. Eles davam na mãe, né? Naquela época, naquele momento, ninguém ia passar naquilo lá. E liberou uma jogada lá com o Hélio Pires e o Zé Roberto na esquerda, porque o time do Bahia era espetacular. Pô, o Bahia estava o Evaristo lá, e grandes jogadores, né? Aí surgiu aquele lance do apito, né? Que eu estava no vestiário. Eu estava no vestiário. Aí o Dré gritava, chuta, chuta pro Hélio. O Hélio fez o gol e valeu. Diz que tinha um cara na arquibancada que apitou como se fosse impedimento. A zaga parou e o Hélio fez o gol. Aí vem todo mundo, uma festa no vestiário, tirando chuteira. Não, o cara tá chamando de novo para ficar mais 3 minutos no campo. Que agonia, né? Agora, esse título, sabe por quê? Eles queriam tirar da gente para jogar Corinthians e Flamengo no Baraca. Mas o Corinthians atrapalhou a festa deles, né? Mas deixa eu te falar. Curitiba deve muito, viu, Valmes? Ao Vinícius Coelho. Sem dúvida. Quero dizer para vocês, ele não foi, ele não foi assim uma figura popular perante a torcida, mas ele foi importante. Vou dizer para ti, às vezes, aquelas coisas que eu nunca contei, estou liberdade, vou escrever no livro mesmo. Às vezes o Neves me ligar e falou, vou te pegar amanhã, nós vamos para o Rio de Janeiro. Mas não contava para ninguém. Ele ligar para o Hélio Alves e falar, Hélio, o Hidalgo não vai hoje, que ele tem que resolver. Eu vou com ele resolver um problema. Esse pessoal está banco, né? Aí eu ia para o Rio, descia lá em Santos Dumont. Descia em Santos Dumont. Não tinha nem o Tom Jobim, né? Quem estava lá? Era um cara da CBD, estava o Vinícius Coelho, estava o Mozart de Jorge, estava tudo lá. A gente ia almoçar na Pirajá, na Ipanema. Aí vinha quem? O Serran, que era da Globo, vinha o Armando Nogueira. O Neves tinha uma presença no Rio de Janeiro. Hoje nós não temos nada disso, esquece que isso aí é uma figurativa. Né? E aí ele gostava, porque o Milani, na época, ele era compadre do Avelange. Vocês se lembram bem, ele era compadre. O Avelange veio aqui para fazer o casamento do Milani. E ele tinha o Curitiba com simpatia. Por que o Curitiba jogava aqui no começo do ano? Não sei se vocês lembram, eu vou recordar muito. Veio aqui a seleção da França, Tchecoslováquia, Hungria, veio o Benfica, que perdeu, todos perderam. E ele gostava disso. E tinha um grande empresário, que era um árabe, né? Iazakur. E aí fomos fazer o jogo, fomos fazer aquela excursão na Europa, e voltamos com a fita azul, porque o Avelange está fazendo uma campanha, estou falando de 72, a campanha de 74 para ser presidente da FIFA, nós abrimos para o Avelange, o Curitiba abriu a África e a Ásia. A África e a Ásia, porque ele queria aumentar a condição para levar o futebol nos seus lugares. Ele ganhou em 74 a FIFA. Quer dizer, tem muita coisa para ser dita de bastidores. É muito importante isso. E falei isso até com o Juarez, que estava lá, que é o diretor. Olha, cuidem bem, porque a coisa não é tão fácil assim. Agora, o Torneio do Povo, ninguém quis fazer. Eu já avisei, agora já com essa diretoria, eu já falei, vamos ver se a gente briga. Só que você tem que ir na federação. Vai falar com quem do cara aí da federação? Porque ele tem que ir lá com os diretores. Eu falei para eles, esquece. Vou eu, Cláudio, o Berdan, pegamos 4, 5 e vamos lá falar com o pessoal lá. Tá? Ou liga para o Corinthians ou para o Zico lá no Flamengo. Né? Vamos fazer um... Eu acho que é desmerecer um grande título, que só os jogadores sabem que valor foi aquilo. Verdade é essa. É verdade, é verdade. Capitão, vamos contar a história então, já que o senhor tem muita história para contar. Zé Roberto foi o maior jogador que você jogou com a camisa do Coritiba? O Zé Roberto foi especial.
O Zé fazia gol. Não, o Zé fazia gol que a gente estava no campo e não acreditava. Com aquela perninha dele, né? Ele era muito inteligente. Jogava muito mesmo. O meu pai falava que abaixo do Pelé foi ele. Não, ele jogou muito. Você sabe, ele saiu aqui já tinha deixado, né? Ele saiu daqui, foi jogar no Corinthians, o estreia com o Palmeiras, fez 3 gols. Um clássico do Morumbi, 100 mil pessoas. O Zé era fenomenal, era uma criança. Agora, muita coisa que contam dele não é verdade. Vá por mim. Aqui, a história que ele foi lá, e depois pegavam ele na rua. Também não vamos fazer tudo isso dele. Eu sei que ele concentrava com a gente 2 dias. Aliás, nós concentrávamos por ele, né? Ia concentrar 2 dias para ele ficar lá. Ficava lá, se cuidando, tomava injeçãozinha, comia bem. Aí no domingo ele chegava e ajudava. Era uma criança. E ele era um cara que todo mundo gostava, né? Porque ele era simpático, né? Não queria ser, ele não tinha responsabilidade. Por isso que ele jogava pra caramba, né? E a gente brigava, fazia uma onda ele com a Batiá, né? Porque a Batiá era um sistema, é outro, voava, né? Aí um dia falava, Batiá, acho que você vai jogar hoje, hein? O Zé tá muito mal. Aí outro grupo ia lá falar pro Zé, Zé, pô, você não vai jogar? Como? Estão dizendo que a Batiá, mas vai jogar nada. E ficava, porque quem entrava ia arrebentar, né? Isso era brincadeira da nossa, né? Mas era muito bacana, foi uma época que não dá para descrever tanto, né? Isso aí, Raul. Hidalgo, você falou há pouco uma questão que eu sempre achei muito importante. E tem que gostar do Curitiba. Até o pipoqueiro tem que gostar. Você viu as cenas do pós-jogo contra o Operário, os jogadores do Curitiba no vestiário? Gostei. Aquilo ali me deu um ânimo muito forte. Eu acho que a diretoria conseguiu fazer com que eles joguem pelo Curitiba mesmo, não por suas carreiras isoladas. Não te parece? Olha, gostei mesmo, bem lembrado. Ele não passou despercebido, não, ao largo. É assim que você forma um time, porque deu a impressão ali, no terceiro gol da vitória, porque eles sabiam, os jogadores, que eles têm que recuperar o clube. Quem está lá tem que recuperar. E 2, que o clube precisa do dinheiro. E ali estava valendo uma Copa do Mundo. E aquela explosão de alegria foi contagiante. Então, aí que começa, viu, Felipe? Aí pode começar, desde que tem que ter o capitão do time, tem que ter a liderança, né? Tem que ajudar os caras quando não estão bem, né? E é importante principalmente não só pelo dinheiro, né, capitão, mas para que a diretoria possa começar um trabalho respirando, né? Porque o Curitiba estava com essa nhaca de sendo desclassificado na Copa do Brasil na primeira fase. E ia ser muito ruim isso acontecer no começo dessa nova gestão, uma gestão que todo o Coxa Branca está depositando muita esperança. Então, acho que até para a moral do elenco, da diretoria, da comissão técnica, foi muito importante. Esse jogo com o Operário foi dificílimo, né? E eu acho que o próximo jogo vai ser em maio, me parece, ou junho. Tá bom. Junho, acho, né? Vale um dinheiro, lá o time pode estar melhor até, né? Mas nessa época do ex-presidente do clube, o Atlético ganhou 3 títulos com o Sub-23, pô. Isso deixa o cara que viveu isso, como é que pode? Pô, eu acho o Atlético do nosso tempo com o juvenil. Eles tinham um baita time, o Atlético. Se você olharem bem o time que tinha o Atlético, era um grande time de futebol, de goleiro à ponta esquerda. É um grande time. Era uma briga no campo, né? Mas aí te ganha o Sub-23 com 3 anos, tricampeão Atlético. E o Curitiba não pode jogar fora o campeonato estadual. Não está valendo nada? Não, tá. Porque tem hora que começa a contar quantos títulos ganhou o Curitiba no estado do Paraná. Isso. Esse que vale muito, está muito na frente do Atlético. Tem que valer a pena, sim. Tem que fazer uma lavagem cerebral. Nós vamos ganhar esse título. Deixa o Atlético jogar com o Sub-23. Aliás, o Atlético vai voltar com o time titular, com essa onda de dizer que tem que preparar para a Sul-Americana. Não, já estava perdendo o Sub-23, 2 jogos que jogaram aí. Eles estão na lanterna, né? É responsabilidade, né? O senhor é contra, então, aquele papo de que o paranaense não vale nada?
Não, bom, seria uma coisa, uma heresia, né? Eu ser contra aquilo que nós mais gostamos de querer e ganhamos, né? Não se pode tirar. Essa do. É a mesma coisa, me machucaria muito, por mais que seja moderno, tirar o Couto Pereira da vida do Curitiba. É verdade. Isso é outra coisa que, meu Deus, eu não posso alimentar uma expectativa dessa. Até para mudar o nome, formar guerra, imagina tirar o time dali. Sempre que o Coxa está numa fase muito ruim, isso é histórico, desde que eu sou adolescente eu lembro disso. O Coxa está numa fase muito ruim e tal, aparece uma maquete, aparece uma história, aparece alguma coisa do estádio, meio que para desvirtuar o assunto, né? E a questão do estadual, essa coisa o Paranense não vale nada, isso sempre quem fala é quem perdeu o campeonato, né? Porque todo mundo quer ganhar o Paranaense, né? Não vale nada, mas todo mundo quer ganhar, e ninguém está perto da gente, né? Naquele tempo que a gente jogava, tinha que ser campeão para jogar. O presente para nós era jogar o Campeonato Brasileiro. É bem isso. Ter o estádio cheio, grandes jogadores, era muito bom. Né? Capitão... Agora, não tem que perder esse ritmo. O Curitiba, esses jogadores têm que lavagem cerebral, tem que ter gente lá que eles respeitem também. Sabe? Tem que ter cara que chega, quem é esse cara? Pô, esse cara vai lá no museu. Você entendeu? Respeite, que ninguém está lá para fazer, ninguém vai xingar ninguém, né? Nós sempre fomos daquele de valorizar o profissional que chega aqui e jogue bem, e saiba vestir a camisa do Curitiba. Isso eu sempre fiz, né? Ultimamente dava-se a camisa para qualquer um. Tomara que o Renato sinta isso e faça da sua diretoria. E outra coisa, conversar com os paraguaios. Os paraguaios chegaram aí, é como se eu fosse ser contratado por Olímpia. Eu vou chegar lá, eu vou saber o que do Olímpia? Nada. Não sei nem onde chegar na rua, os jogadores, até aprender. Então tem que ter gente para conversar, sabe? Então, está lá o Osíris, que é uma grande figura, querida figura, né? O pai dele sempre foi torcedor, ele doente, jogou de zagueiro até. Eu sei que ele tem uma linhagem, mas tem que ter um cara de pegada com o gringo. Não deixa a força. O gringo tem que sentir que os caras sabem de futebol. Não pode largar, não, porque ele sabe que pode continuar, porque é uma ideia da diretoria. Tomara que o time ganhe e ganhe. Mas tem momentos que eu sinto que ainda não há firmeza. Mas na comissão técnica, na comissão, você fala? Eles têm uma comissão que eu vou dizer uma coisa para ti. Se o time jogar como ele jogava, isso. Que é o Acunha. Acunha, eu fiz vários jogos no Brasil e Paraguai, seleção. Esse cara tinha uma gana. Ele tinha uma gana, esse cara, ele atrapalhava o time brasileiro. Ele está no Curitiba, imagina ele passando isso para os caras. A gente fez uma entrevista com o Morínigo e ele passou muito essa questão do espírito guerreiro para a gente. Uma coisa que a gente vai poder ver no Curitiba, e eu acho que a gente já viu um pouco disso nesse jogo com o Operário, um time guerreiro dentro de campo, que é o que a torcida espera, porque quando não dá na técnica, né, capitão? Mas o Curitiba, o Curitiba sempre foi guerreiro. A característica do Curitiba era ter um zagueiro central como o Nico, Não nos últimos anos. Nos últimos anos, é isso que eu ia falar. Fica, hein? Como que era, Felipe? Não nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Não, estou dizendo a característica de formação. Sim. É goleiro, historicamente, zagueiro central, volante e centroavante. Os demais você preenche. Isso é espinha dorsal. É espinha dorsal. O meia pode ser o pulmão, mas a espinha dorsal é essa linha reta ali. Goleiro, zagueiro central, volante, que antigamente se chamava centro médio. Né? O ponta de lança, né? Ponta de lança e o centroavante. Felipe, é tão fácil o cara ser ido hoje no Curitiba. Esse Léo Gamalho tem tudo para ser. Vocês vão esperar. Vocês vão ver que ele vai se tornar. Porque está faltando. O Curitiba quer ídolos. É verdade. E é nesse ponto que eu queria entrar agora. Eu costumo brincar hoje dizendo que a criança brasileira ela não joga mais futebol com os pés. Ela joga futebol com as mãos, né, capitão? Nos jogos eletrônicos. Isso não vai prejudicar o futuro dos clubes no futebol brasileiro na questão de torcedores, capitão? Será que o futebol em si, o torcedor não vai perder o interesse pelo futebol?
da maneira com que está indo o futebol brasileiro? Eu não sei qual é a dimensão que você quer colocar para entender. Como seria, Ricardo? Não, eu tô dizendo assim para o senhor, capitão. A gente percebe hoje a criança brasileira, além do interesse muito grande pelos jogos eletrônicos, um interesse ainda maior pelos times de fora do Brasil. Né? Uma criança hoje na rua a gente não vê com a camisa do Coritiba, a gente vê com a camisa do Barcelona, por exemplo. Será que isso não vai ser prejudicial para o futebol brasileiro? E como mudar isso, capitão? É fácil. Lei Pelé. Eu sou radical na Lei Pelé. Eu fui um profissional do futebol prejudicado pela lei do testado liberatório. O clube não te vendia, estou assinando Corinthians, não pode. Se estou assinando lá, não pode. Estava indo para o Santos, não pode. Também não pode ser assim. Também não pode estar como está. Eu não quero o empresário liga, tira o jogador para pôr no outro time. Ele está jogando aqui e já está pensando em levar o cara para o outro lado. Mas a Lei Pelé tem que dar uma parada, a bancada federal tem que ver, porque ela, com a atuação, no começo poderia não ser refém dos clubes, tudo bem, mas aí injetaram as pessoas com mais inteligência no negócio, que entraram os empresários. Hoje, quem ganha no futebol é o empresário, são os jogadores, e o clube fica nessa penúria que está o futebol brasileiro. Eu toquei num assunto no debate dias atrás com o pessoal de São Paulo, que às vezes nem se fala isso. Eu entrei no Profute. O que é o Profute? Os times tiveram que pedir 240 meses para pagar suas contas, débito, e entraram em refinanciamento das leis federais. O Corinthians não está pagando. O rombo que está, o Cruzeiro está devendo, poucos têm. Aqui o Atlético está muito bem, não se fala do Atlético, porque está bem organizado. Pô, quem é que estaria agora? Né? Então a Lei Pelé, ela tem que melhorar, porque o clube formador, a célula máter do futebol é o clube, gente. É lá que surge o jogador. E tem que sair assim, não dá 16 anos, não. O cara tem que se formar e ficar até 18 anos, 19 anos. Vai ajudar o clube. Muda tudo. Diminuir salário. É uma loucura pagar 200 conto para jogador de futebol. Desculpe os caras que estão jogando. Se estivessem jogando bem, até tudo bem. Mas, porra, ganhar como? Eu queria fazer uma consideração que você falou há pouco dos meninos que não gostam do futebol. Eu me lembro que os jogadores, os meninos, começavam a jogar futebol de rua. Cada esquina tinha um campo de futebol. Hoje, o crescimento metropolitano e também pela insegurança, né, eles estão só em escolinhas. E eu vou dar um exemplo para vocês do meu neto. Eu fui assistir ele num jogo da escolinha e vi ele assim, inibido, muito. Digo, escuta, por que você não dribla? Vai para cima do cara e dribla. O técnico disse que não. É para eu pegar a bola e fazer assim. Ou seja, os guris já estão com essa filosofia, né, de que não praticar um futebol alegre. Né? Ele já é engessado lá no começo, né, capitão? Não teve liberdade, né? Esquema tático para infantil, né? Juvenil. E outra coisa, querem ser campeões de todo jeito. Tem que ver. Agora, o Coritiba teve grandes profissionais que cuidaram da base, hein? Eu lembro muito bem com o Rafinha, que está andando por aí agora, jogou na Alemanha, o Adriano, né? O Marcel. Quem mais que a gente pode falar aí? Miranda, né, capitão? Miranda. O próprio Henrique, Marlos, Keirson. Marlos, todos foram feitos ali e ajudaram. O Alex, principalmente, hein, capitão? O Alex foi vendido por uma taxa menor, né? Foi para o Palmeiras com um custo menor. É que estava o triunvirato na época, que era o Joel, o Edson e o Sérgio Prosdóximo. Então, eles trouxeram o clube para a primeira divisão, vocês lembram bem, em 95. Sim, claro. Então, o atleta muito melhor, tudo. Eles fizeram um grande trabalho de recuperação, 3 grandes empresários, né? Mas aí tinha um troco para devolver também, né? Tem um troco para devolver. Então, ajudou. Com o Paulo Nobre ajudou no Palmeiras. Paulo Nobre, bilhardário, ajudou o Palmeiras. Hoje o Palmeiras está no trilho, mas se ele não faz aquilo, quebrava o clube. Hoje ninguém, você não entra no clube hoje para pôr dinheiro e também não pode ser dono de passe. Você entra como administrador.
Entra como administrador, não ser dono de passe. Pô, tem clube que o presidente é dono de passe. Não vai. Porque a gente fala numa escala de grandes times, né, tradicionais. Pô, mas tem time aí que joga a Série B que não pode subir para a Série A. Mas cai correndo, cai no primeiro turno. Cai no primeiro turno. Não há, e outra coisa, não há isonomia no futebol brasileiro. Todo um monte, quer dizer, poucos ganham lá em cima e muitos ganham aqui embaixo. Como é que você vai brigar? Como é que você vai esgrimar com os caras que contratam jogador a hora que querem e aqui não tem dinheiro para contratar? E contrato errado. E ainda contrato errado. É bem isso. É verdade. A gente está caminhando para o final. Raul, tem mais algum questionamento para o capitão? Não, só quero agradecer, dizer que foi uma alegria muito grande ver o Hidalgo aqui, saudável, lúcido como está, né? Isso Como aí. queremos todos nós, e nos últimos, quando somos cabelo branco, estar assim, e agradecer e dar parabéns a ele pela participação e pela a vida ativa que tem em prol do Curitiba. É isso aí. Capitão, vamos para um bate-bola rapidinho agora. Grande jogo com a camisa do Coritiba. O meu grande jogo? Isso. Puxa vida. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Como escolher, né? É difícil, sabe? Porque eu não fui assim, autoridade. Era, vamos dizer, nota 7 permanente e média. Né? Não era lá em cima e nem embaixo, né? Mas o Eu era um colaborador no meio deles lá. Não digo nem o seu grande jogo, mas assim, a grande partida que você disputou com a camisa do Coritiba. Eu acho que foi contra o Atlético Mineiro, quando nós ganhamos de 1-0 aqui. Foi gol do Paquito, o Telero Tec. Foi o único título que o Galo ganhou e o Galo perdeu de 2 ou 3 times, e um foi com a gente. E eu conheci aquele elenco porque eu tinha estado lá, só que não fui negociado. Conheci todos eles. Bussula, Humberto Monteiro, Grapetti, Normandes e Cinco Neg. Era o Odair já nessa altura. Tinha lá o Vanderlei com a Mauri, na frente tinha o Ronaldo, o Vaguinho, que a gente jogava com eles lá, o Dario, né? Era um grande time o Galo, né? Um grande time. Nós ganhamos deles aqui. Eu acho que aquela foi... Teve um outro jogo com o São Paulo também, que nós ganhamos 2-0, com o Gerson, aquela galera toda, né? Teve bons jogos. Vamos lá. Assim. Maior jogador que jogou ao seu lado no Coritiba, capitão? Negreiros. Esse foi o maior? Esse jogou muito. Os outros eram bons, mas o Negreiros tinha uma técnica... Você não vê hoje, volante com a técnica. Ele passava a bola no meio da perna do cara. Nós estávamos um jogo em Goiânia, só jogar com o melhor time do Goiás, 73. Eles tinham Lincoln, Paguete, Triel, Macalé, eles tinham um grande time lá, 73. Era o último jogo da loteria esportiva. Os caras iam no hotel dizendo, olha, falta só vocês, eu apostei em vocês. Os caras iam no hotel para dizer que tinham votado e dado o cartão para nós lá. Não, estamos aqui livre, olha. E aquele jogo nós ganhamos 5-1. Um baita time, não no estádio que tem o bonito agora, é no campo que tinha naquela época da municipalidade, né? O Negreiros, o Sérgio Roberto parece que fez 3 gols, ele colocando a bola no meio da perna do quarto zagueiro. Ele olhava lá, jogava no meio para o cara entrar na diagonal e fazer gol. Então, pô, um cara desse... Você viu aquele jogo com o Corinthians, no Parque Antártica, que o Curitiba perdia 2-0, nós ganhamos para 3-2? Que ele deu um chapéu no swing, foi lá, tabelou, o outro fez o gol. Quer dizer, ele foi um grande jogador. E é um grande amigo até hoje, né? E para finalizar, capitão, qual foi o jogador mais cascudo que o senhor marcou com a camisa do Coritiba já? Mais difícil de marcar, capitão. O time do Internacional era o Paulo César Carpegiani, jogava muito, né? Ele dominava aquela situação, né? Eu, no Aspirantes, eu peguei o Almir, Pernambuquinho. Era muito difícil, você não podia chegar nele, porque ele quebrava os caras, né? Então, eu joguei com o Pinga, Luizinho, Gino. Eu estava começando a carreira, eles chegaram no vestiário com o garoto, não chega nele não, que ele te quebra. Tal. Eu joguei limpo, né? Aí, quando acabou o jogo, e nós ganhamos lá dentro da Vila Belmiro, 3-1, com o Juventus tinha um belo aspirante, né? Aí ele chegou, passou por mim, ele falou, garoto, parabéns, você tem um futuro danado. Ele falou assim para mim, porque ele jogava lá no Santos,
jogou aquela partida com o Milan, que foi um espetáculo, né? O Santos foi bicampeão e o Pelé não jogou, né? Tem histórias no meio, né? Mas, agora, tinha jogador que você dá guia, você ia dar um pontapé da guia, não era nem a característica, né? Sim. E você Mas não. E já que o senhor deu a deixa aí, e aquele jogador que o senhor pensou, eu vou quebrar esse cara hoje? Não, eu nunca. Nunca? Nunca. Como um volante? Tinha jogador a serviço do mal. É isso que eu ia lhe perguntar. Eu não tinha, sabe, eu não tinha, Ricardo, eu não tinha essa característica. Eu não dava carrinho, não dava nada. Não fazia nada. A gente Era um volante clássico. Acho difícil você encontrar uma foto de jogo do Curitiba com o Hidalgo no chão. Olha só. Muito difícil. Meu pai falava isso, capitão. Falou: o Hidalgo é um jogador classudo, ele falava. Era, né? Ele falava para mim. Ele gostava muito do seu futebol. Era uma disciplina, a gente no campo já sabia que a luta era. Uma vez não precisava correr muito, mas tinha jogo que você tinha que correr, disciplinado no esquema tático, né? E jogando com lealdade, com respeito. E os árbitros ficaram todos amigos. Os árbitros da época eram nossos amigos. Mas chegava o Dulcídio e falava: "Ô, Mingau", me chamavam de Mingau, né? "Mingau, avisa aquele magro lá para não ficar reclamando, achando que era o Hermes. Eu vou tirar ele." Só amedrontava, né? Aí vinha o Arnaldo César Coelho: "Ô, Hidalgo, não comece a encher o saco antes do tempo." Falei: "Não seja político. Não seja político. O outro, se jogar bem e ganhar, tudo bem, mas eles têm que jogar muito, não fica com pena deles não, hein?" Era assim no Tocha. Olha só. E hoje o árbitro parece a autoridade máxima, né, capitão? Nossa, tem o VAR. Ele quer tomar o espetáculo para si. Mas a gente né? respeitava eles, viu? O Armando, Romualdo, Faville, o Sansão, que era um árbitro bravo lá do Rio de Janeiro, foi um amigo dele. Ele jogava com uma banda na cabeça, era maluco, mas ele é um cara duro, né? Mas sério, apitava sério. Não tinha aquela de te vender, né? Não vai vender a gente aqui, né? Agora, teve aquele jogo no Maracanã, de 79, eu já estava na cabine. Pô, o que fizeram com o Curitiba? Em 79, com 2 gols de impedimento. Isso. Lá no Vasco da Gama. Até o Saldanha veio falar comigo. Falei: "Pô, Saldanha, assim não dá, pô. Como é que nós vamos ganhar alguma coisa no Brasil?" 79, que foi um grande time que o Curitiba teve. O Curitiba teve um grande time em 79 e teve um em 89 também. Sim, o maior time que eu vi do Curitiba foi de 89. 89 foi brilhante, que deu aquele problema ali no jogo. Essa é outra história. Juiz de fora, mas isso foi uma bagunça e que atrapalhou o clube. Ficou 6 anos na Série B. Ali era para ter quebrado o time. É isso aí, por erro. Capitão, muito obrigado por atender o nosso convite. Foi um bate-papo muito prazeroso. É muito bom escutar o senhor contar as histórias do Coritiba, contar as histórias da sua carreira. E as portas do Coxanautas estão abertas. Quando o senhor quiser voltar para bater papo com a gente, para escrever sobre futebol também, é sempre um prazer. Eu estou escrevendo diariamente no Facebook, né? Eu estou com a rádio, e dizer aos amigos que estão acompanhando, desde setembro eu construí uma rádio, que é a rádio CWB News. É uma rádio normal, eu dirijo, né? Tem programação musical, tudo. Futebol, eu tenho feito mais do Curitiba, mas com uma linha aberta nacional, é uma transmissão nacional, porque eu estou inserido em 603 rádios webs do país, e aí a audiência é nacional, vai até para fora também, e ali dá um número grande, gigantesco. Falando Curitiba em nível nacional. Nos últimos tempos estava difícil, o time perdia, mas sempre um toque de carinho, né? Agora, estamos agora pensando também em fazer, esperando que os jogos venham para o estádio, mas sempre vamos estar no estádio para fazer jogos, né? Mas tem sido esse o meu carinho maior. Escrevo para o Jornal do Ônibus, falo na rádio com boletins de notícias normais, faço um comentário falando sério. Eu tenho lives que eu participo. Ontem eu fiz 2 lives e coloco na transmissão da rádio.
Eu estou fazendo. Tem convites, tudo, mas eu gostei tanto, viu, Ricardo, viu, Marcelo e Felipe? Gostei tanto de ficar em casa. Domingo, o meu filho, só para terminar, me convidou para ir almoçar lá com ele, tá, os netos. Eu tenho bisnetos, gente, tenho bisneto, imagina. Eu fui almoçar com eles, aí na saída eu falei para minha mulher, né? Eu falei, poxa, eu estou até estranhando um domingo, né? São vários agora, né? Eu estava sempre num campo, num viajando, desde jogador, né? Agora não, e eu me acostumei, esse que é o problema, viu? E é bom, né, capitão? É bom, né? Tá com a família, é bom Um demais. abraço, viu? Foi um prazer enorme falar com vocês. Né? Muito abraço. obrigado, capitão. E o nosso embaixador lá está no sul, né? Tá muito frio aí, Felipe? Não, eu que sou friorento, pus um casaco aqui. É mesmo? Tá amena a Um abraço a temperatura. todos vocês, muito obrigado, viu? Obrigado, Estou à capitão. disposição, viu? É isso aí. E você que está assistindo até agora, se você ainda não deixou o teu like aí no vídeo, clica ali, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você já está acompanhando os vídeos da TV Coxanautas, você pode virar membro do canal para ajudar a gente, beleza? O Capitão Hidalgo foi mais um convidado da TV Coxanautas. A gente tem feito várias entrevistas. Você que não assistiu ainda, entre lá no nosso canal. A gente tem entrevistas com diretores do Curitiba, coordenadores do Curitiba, o treinador do Curitiba, e falando aí sobre esse time da temporada 2021, que a gente espera que seja aí um início de uma nova fase no nosso Verdão, né? Então, obrigado por ficar com a gente até agora e Deus abençoe você. Dale coxa!